E aí, pessoal? Vamos discutir quem é o maior treinador do Grêmio de todos os tempos? Temos como conseguir chegar a um consenso? Claro que não, né? Mas talvez eu surpreenda vocês. Eu tenho um nome que é o meu nome preferencial, mas eu vou citar aí nomes importantes na história do Grêmio e a gente vai chegar junto aí a esse consenso. Qual é o nome, quem é o maior treinador da história do Grêmio? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, dê joinha, curta, compartilhe e siga o canal. Alguns treinadores são falados, os treinadores que eu, por exemplo, não vi trabalhar, como Foguinho. Foguinho é considerado um dos grandes treinadores da história do Grêmio, foi um grande gremista e tem uma relação muito próxima, muito própria, e muitos homens passaram pelo Grêmio, mas eu começo a entender da relação dos grandes treinadores em 77, né, com o time de Tele Santana. Tele Santana foi um gênio do futebol, foi o homem que comandou a seleção brasileira de 82, foi o homem que também comandou a de 86 e antes disso já havia trabalhado no Atlético Mineiro e veio para o Grêmio voltar a ser um time de força. O Grêmio perdia sempre para o Internacional e montou o time que tinha Eurico, que tinha Anchieta, que tinha Oberdan, que tinha Ladinho, que tinha Vitor Hugo, que tinha Yura, que tinha Tadeu Ritt, que tinha Tarcísio, que tinha André, que tinha Éder, o time de Corbo no gol, e ele montou aquela equipe, e aquela equipe terminou com a hegemonia do Internacional em 77, e eu considero aquele um dos pontos principais da história do Grêmio, e coloco o Tele entre os gigantes no Grêmio em razão daquilo ali. A partir dali, chega em 81, o Grêmio finalmente vence um campeonato brasileiro. O Inter já havia vencido 13, vence pelas mãos de Enio Andrade, que para muitos é o maior de todos os treinadores do Rio Grande do Sul. Enio Andrade é pai de muitos treinadores e Enio Andrade ali constrói com o Grêmio uma história muito bonita, ganhando do São Paulo 2 vezes, 2-1 aqui. O São Paulo, que era a seleção brasileira na época, ganha também no Morumbi em 81, com um golaço que vocês lembram como o gol de Baltazar Maria de Moraes Júnior, o gol de Deus, né, o artilheiro de Deus, ele que errou um pênalti no jogo de ida e no jogo de volta vai lá e diz: Deus está reservando algo melhor para mim. Estava, ele fez o gol naquele jogo. Aí vem 83, a Libertadores e o Mundial pelo comandante Valdir Atahualpa Espinosa. Espinosa conquista com o Grêmio aqueles campeonatos que foram tão importantes e que fez o Grêmio ali passar na frente do Internacional, conquistando o título da América, conquistando o Mundial, mas antes de qualquer coisa, montando e colocando o Grêmio como sendo, e hoje o Grêmio é o time de maior participação nas Libertadores, e aí o Grêmio faz o seu caminho, mas é a partir dali, a partir de 1983. O tempo passa, alguns ótimos treinadores passaram, Evariste Macedo, nós tivemos também Rubens Minelli, nós tivemos grandes treinadores. E chega a hora de Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari, anos 90, ele tem uma participação em 87, pequena, foi campeão gaúcho naquele ano, mas sai do Grêmio, vai fazer vida fora do Grêmio, daí volta com Fábio Koff, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, para fazer a história que muitos de vocês conhecem já, que é a história daquele grande time que tinha Danley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, Dinho, Goiano, Emerson, depois Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel, o time que fez história no futebol gaúcho e fez história no futebol brasileiro. Depois disso o Grêmio passa a ter, e tem muitos treinadores também, treinadores muito competentes, mas perde a identidade com os treinadores, né? Vai voltar a ter isso muito tempo depois, quando faz com o próprio Filipão, depois com o Roger e finalmente com o Renato Portaluppi, que aí o Grêmio a partir daquele momento consegue construir uma equipe também muito conhecida, que tinha Jeromel, que tinha Kahneman, que tinha Groy, que tinha Michael, que tinha Luan, que tinha Pedro Rocha, depois Everton, que tinha um time muito poderoso e um time que conquistou
uma Copa do Brasil e conquistou na sequência uma Copa Libertadores da América, um time que vai ser lembrado como, por toda a história como um dos grandes times da vida do Grêmio. E é em cima disso que a gente tem que escolher um treinador. E eu vou escolher Tele Santana. Porque naquele momento foi o momento mais crucial da vida do Grêmio. O Grêmio vivia em 70 um momento até de fechar o departamento de futebol. E foi em cima do talento de Tele Santana que o Grêmio virou a chave, venceu 77 e a partir daí construiu a sua história. Então, para mim, o melhor treinador, talvez não o mais importante, mas o melhor treinador que já esteve na Casa Mata, na época do saudoso Estádio Olímpico, foi Tele Santana. Tele Santana foi um gênio e o time do Grêmio era uma máquina. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Curta, compartilhe e naturalmente siga o canal. Um abraço, Dali Tricolor.